No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Mineral, seu ponto de encontro com as informações, transformações e desafios da mineração brasileira. Eu sou o Disney de Paula, e você, quem é? Eu sou a Rafaela Padim. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o futuro da mineração e principalmente para a saúde do meio ambiente, a eliminação do uso do mercúrio na extração de ouro. E o Brasil firmou compromisso com a Convenção de Minamata e desde então, Rafa, vem construindo alternativas reais e eficazes para uma mineração mais limpa. E um dos principais marcos dessa jornada é o Plano de Ação Nacional para a Extração de Ouro Sem Mercúrio. O projeto envolve ciência, tecnologia, políticas públicas e a participação direta de garimpeiros e mineradores. Para essa conversa, recebemos dois convidados bastante especiais e que já são figurinhas carimbadas aqui no nosso podcast. O professor Giorgio de Tomi, que é coordenador técnico do projeto da NAP Mineração, da USP. Seja bem-vindo, professor. E Écio Moraes, economista e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, o IBGM. Seja bem-vindo, Écio. Obrigado, Rafa. Obrigado, Dias. Hoje o bate-papo vai ser bastante interessante. Quem está nos assistindo, com certeza vai ficar até o final, porque o que temos para apresentar hoje acabou de sair do forno. Foi apresentado recentemente em Brasília, num encontro nacional, e somos o primeiro podcast a debater esse assunto, que é o Plano Nacional de Ouro Sem Mercúrio. Professor, explique para a gente o que é esse plano. Ele começou em 2022, né? O que foi apresentado agora recente? A Convenção de Minamata é um acordo internacional para redução das emissões de mercúrio. O Brasil, como signatário, se comprometeu a buscar métodos e meios para reduzir e possivelmente eliminar. Eu chamo a atenção nesse ponto, Disney. O compromisso é reduzir primeiro, depois eliminar, certo? E os signatários estão fazendo planos de ação para poder cumprir com esse objetivo. Para poder chegar no plano de ação, o que o Brasil fez foi fazer um projeto extenso de 2022 a 2025 para criar o panorama nacional da mineração artesanal de pequena escala de ouro. Então a gente fez um diagnóstico da mineração de ouro de pequena escala e artesanal na região amazônica. E em cima desses resultados é que está sendo elaborado o Plano de Ação Nacional. Tá certo? Como que é o mecanismo? A gente desenvolveu o panorama, fez uma minuta do plano, apresentou para o Ministério. Agora, o próximo passo é o Ministério articular uma consulta pública para que essa minuta possa ser publicada e possa receber contribuições de todas as partes interessadas. Com o acordo final é que vai ser emitido o Plano de Ação Nacional, que é o nosso compromisso para reduzir e possivelmente eliminar o uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala do Brasil. Como é que foi esse levantamento de dados? Foi um trabalho bem extenso de vários anos trabalhando em campo. A gente cobriu os principais estados da região amazônica que tem mineração artesanal e de pequena escala de ouro, que inclui Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Foram escolhidas, de todas as visitas que foram feitas, foram escolhidas 43 operações para serem avaliadas, de forma representativa desse setor na região amazônica. Isso envolve garimpo, mineradora, como é que foi? Foi essencialmente garimpo. Garimpo. Tá certo? Alguns, por conta do título minerário, são considerados minerações de pequena escala. Que é o PLG, né? Isso. Exato. Não, tem muito que tem concessão de lavra. Concessão de lavra também. Então isso seria uma pequena mineração. Mas todos têm um ambiente de garimpo e o foco nosso foi o garimpo. Por quê? Porque há vários tipos de emissão de mercúrio,
que a Convenção de Minamata regula e acompanha. Só que no sul global, que são basicamente os países da América Latina, da África e do Sudeste da Ásia, a principal fonte de mercúrio é o garimpo e a mineração artesanal. Então, nosso foco aqui no Brasil foi esse setor. Écio, grande parte do ouro produzido no Brasil vem parar no setor joalheiro. E você, como representante, poderia nos dar um panorama de como que o setor acompanha esse movimento e enxerga a importância de retirar o mercúrio do sistema? Bom, Dias, em primeiro lugar, eu acho que poderia vir mais ouro para a indústria joalheira. Né? Só para a nossa audiência tomar conhecimento dos dados, a indústria joalheira no mundo, ela responde por cerca de 70% da demanda de ouro, seja de ouro primário, seja de ouro secundário. O ouro primário é aquele proveniente das minas e o ouro secundário é aquele proveniente de reciclagem, né? De derretimento de joias, etc, etc. 70%, isso são dados mundiais. No Brasil, infelizmente, a indústria joalheira tem demandado cerca de 10% do que se produz de ouro no Brasil. 90% é exportado. Pouco. É muito pouco, nós já chegamos a demandar, hoje seria alguma coisa perto de 10 toneladas, nós chegamos a processar na indústria joalheira 25, 30 toneladas de ouro, né, com valor agregado. Aí se agrega valor, se insere a pedra, as gemas brasileiras na joia, se vende produto com valor adicionado, gerando emprego, gerando divisa internacional, etc. Então, só essa ressalva para dizer que poderia vir mais ouro. A questão do mercúrio, não sei se todos também conhecem essa. O mercúrio é um professor que conhece, mas é um produto tóxico se for mal utilizado. Né? Existem técnicas para mitigar o risco de contaminação do meio ambiente, até da pessoa que está manuseando. E ele serve para amalgamar aquele ouro extraído da mina. Então junta da mina ou do garimpo, seja onde for. Ele separa o que é resíduo e fica só o ouro. Se for mal utilizado, realmente ele é tóxico e problema do meio ambiente, ao ser humano, contaminação de rios, etc. É muito grave. O setor joalheiro muito preocupado com o tema, tendo em vista que a principal matéria-prima da indústria é o ouro e as gemas, né? Então, se nós tivermos no primeiro elo da cadeia produtiva, que são os minerais, algum tipo de ilegalidade, problema de agressão ao meio ambiente, comunidades indígenas, são coisas que nos preocupam há muito tempo. Então, a gente está engajado nesse esforço, inclusive juntamente com a USP e tudo, para promover mais rastreabilidade, mais transparência, mais responsabilidade na mineração de ouro. Então, é uma coisa, sim, que nos preocupa muito. Essa preocupação do setor joalheiro é porque existe uma pressão de fora também. As pessoas hoje, elas têm a necessidade de saber a origem do ouro, da joia que ela está usando, né? Sim, é uma questão de uma pressão externa, mas uma pressão interna também, de questão de responsabilidade, né? Produzir com responsabilidade. Existe uma pressão crescente no mundo hoje por mais sustentabilidade, por mais rastreabilidade, por mais responsabilidade social e ambiental. E a gente tem que estar alinhado com essas tendências, né? Professor, a respeito dessa apresentação que foi feita em Brasília, eu tive a oportunidade de acompanhar, foi um dia inteiro de apresentação de dados, de um panorama realmente da mineração. A respeito desses dados coletados, o que impressionou a equipe que levantou? Porque a gente viu lá números que até então eram desconhecidos, principalmente o tamanho desse segmento no Brasil e o que gera de emprego, o que gera de renda e a necessidade de uma política pública que vá atender, em especial, o garimpeiro. Perfeito. Acho que o ponto-chave é exatamente isso que você falou, Disney. A gente precisa evoluir esse setor. Então, esse panorama foi importante porque trouxe números reais. E números que a gente levantou. Não são estimativas, não são números aproximados, são levantamentos que a gente fez em campo, validou todos os ensaios e os cálculos estão apresentados de forma auditável. Se alguém quiser repetir o experimento, ele consegue fazer exatamente nossa metodologia. O trabalho incluiu um levantamento extenso do lado jurídico, legal, do lado ambiental, do lado social, do lado técnico e das alternativas para o mercúrio. Então, fizemos um trabalho bem amplo
E um dos volumes mais importantes desse panorama é o inventário do mercúrio, que a gente calculou as emissões de mercúrio que o Brasil tem a partir do garimpo e da mineração artesanal. E esses números são comunicados ao mundo, estão sendo comunicados ao mundo para posicionar quão críticos são as ações aqui do Brasil. Eu vou adiantar, eu tenho alguns destaques do relatório técnico, que foi a parte que eu contribuí. O projeto contou com uma equipe extensa de coordenadores e especialistas. Eu vou mencionar os principais que colaboraram, que foi o Hassan Son, que ele é o coordenador de ações interinstitucionais, e o nosso coordenador geral. A Dione, eu que fiz a parte de coordenação técnica, a Dione Macedo, o Carlos Henrique Araújo, que fez a coordenação de campo, Oswaldo Nico, que fez a parte de cálculos e verificações de validação dos números, a Ébida, que trabalhou com a Ébida Santos, que trabalhou com a comunicação, e a Elis Romanelli, que trabalhou com a administração. Então, esse foi o grupo que estava em Brasília apresentando os resultados. Você só esqueceu de falar de uma pessoa aí. Sim. Eu vou vender meu peixe. Eu tive a oportunidade, a convite do projeto, de fazer a logomarca da nossa agência do projeto Ouro Sem Mercúrio. Só para fazer esse registro. Muito obrigado, é verdade. Que, aliás, está bem bonito e está lá no site. Para a gente é uma satisfação poder ter tem que uma vender contribuição. É o jabá. É o jabá. Professor. Inclusive, eu convido o pessoal para dar uma olhada no site, que é Ouro Sem Mercúrio, uma palavra só, ourosemmercurio.com.br. E aí eles podem conhecer a sua logomarca. Exatamente. A gente tem que falar de forma prática para que as pessoas entendam. Qual a porcentagem de mercúrio usado hoje na mineração artesanal e quais as alternativas que vocês apontam para eliminar, para seguir esse acordo de Minamata e para eliminar o uso de ouro na mineração artesanal? Não é uma resposta simples, Rafa. O mercúrio, ele é adotado pelos garimpeiros não porque o garimpeiro tem um apego ao mercúrio, é porque ele é uma solução universal e de fácil uso. Qualquer solução tecnológica que a gente queira usar para substituir tem desafios e ele não tem essa natureza universal do mercúrio. Então, não tem uma tecnologia única que substitui o mercúrio. Tem um conjunto de alternativas tecnológicas que tem que ser estudado em cada caso e tem que ser implementada. Os garimpeiros têm que ser treinados, tem que dar acesso ao crédito para eles poderem adquirir essas tecnologias e tem que ter presença do Estado e apoio técnico para que essas tecnologias funcionem. Então, o conjunto de ações é mais complexo de substituir o mercúrio por uma determinada tecnologia. Na minha opinião, e eu coordenei a parte técnica, a tecnologia é o menor problema. A gente mapeou mais do que 15 opções, alternativas, que todas funcionam. Mas funciona para um tipo de ouro, para um tipo de depósito, para uma região com água, sem água. Então tem que estudar, fazer um estudo para saber qual tecnologia se adapta melhor em cada caso. Então a tecnologia não é o problema, a gente já tem um menuzinho pronto. O que precisa é todo esse arranjo, esse compromisso da sociedade para ajudar o garimpeiro a evoluir do mercúrio para outras tecnologias. A gente tem aí sendo implantada, sendo utilizada a mesa vibratória. Temos a calha e outras alternativas que ainda não são tão conhecidas, como o micro-ondas, né? Dessa alternativa, o que é mais viável para o pequeno garimpeiro poder utilizar? A gente sabe que IRL é coisa para grande mineração, que é usar uma tecnologia um pouco mais cara, né? Então, dentro dessas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui, o que o senhor acha que é mais viável para o garimpeiro aplicar nesse primeiro momento para eliminar o mercúrio? Eu vou te dar um número que é importante. Das operações que a gente visitou, apenas 12% delas fazem análise química e de caracterização mineralógica do minério. Se eu não conheço o minério, eu não posso dizer qual que é a tecnologia que vai funcionar. Exato, tá certo? Exato. Então, e só 12% conhecem o minério. Puxa vida, é uma questão de bom senso. Se você quer escolher uma tecnologia, você tem que conhecer o teu minério para saber qual que é a tecnologia que funciona para o teu minério. Só 12% deles
fazem análise química. Por quê? Porque não há laboratórios. Não há laboratórios disponíveis. O cara tem que mandar e esperar 15 dias para ter a resposta. Então é complicado para exigir do garimpeiro uma sofisticação tecnológica se não há uma base para poder tomar decisões. Então, uma das ações que tem que ser tomadas, inclusive o IBGM pode ser um parceiro importante, é proporcionar a instalação de laboratórios comerciais. Não precisa ser financiado pelo governo nem nada, comerciais, mas próximo às áreas de garimpeiros, para que eles possam ter resposta rápida. Exato. E possam decidir qual a melhor tecnologia usar. Que nem eu te falei, há várias tecnologias. Não funcionou essa, eu vou nessa. Mas por que eu vou nessa? Porque o minério é fino, que ele libera com tal granulometria, que ele contém tal contaminante. Então, com isso, eu escolho a mesa, escolho uma flotação, escolho uma centrífuga, dependendo de cada caso. A gente, quando fala no uso de mercúrio, a gente está se referindo basicamente à pequena mineração, à mineração artesanal. Assim, hoje no Brasil é proibido a aquisição de mercúrio. Mas a gente sabe que todo o processo ainda é feito. De onde que vem esse mercúrio que é usado na mineração artesanal? Eu vou fazer um comentário, Rafa, que é o seguinte. Várias dessas operações, a maioria, na realidade, tem licença ambiental que permite o uso de mercúrio. Uhum. Então, eles usam mercúrio de forma autorizada pelo órgão ambiental. Mas pode comprar? O IBAMA ele tem um sistema que lista as fontes autorizadas de venda de mercúrio. Então, quem quer comprar legal tem que entrar nesse sistema do IBAMA e adquirir o mercúrio de forma legal. E ele mostra a licença ambiental que permite o uso de mercúrio. O mercúrio é um produto sensível, não é proibido. A Convenção de Minamata, como o professor colocou, o Brasil é um signatário da Convenção, e aí só me corrija, professor, se existe uma programação de acabar com o uso do mercúrio, mas num primeiro momento você tem que usar com responsabilidade o mercúrio. Né? E o que acontece no Brasil é muito comum a gente buscar um salvador da pátria, buscar uma solução. A solução sempre é holística, a solução sempre é um processo. O problema é complexo. Para todo problema complexo existe uma solução simples e equivocada. Né? Vamos ampliar a repressão. Vai empurrar para a ilegalidade. Vai empurrar para a ilegalidade. Então, como o professor colocou, depende utilizar tecnologias alternativas, depende da característica do mineral. Precisa de um laboratório próximo, precisa de treinar o garimpeiro. Precisamos usar com responsabilidade o mercúrio enquanto ainda não temos uma difusão da tecnologia para acabar com o mercúrio. Esse é fundamental. Uma política pública em associação com o setor privado para mitigarmos, e é perfeitamente possível ser feito isso, usar o mercúrio com responsabilidade. O uso de mercúrio em circuito fechado, por exemplo, né, professor? Central de amalgamação, né? Eu tenho números aqui para a gente falar, mas só que eu acho que o ponto principal que o Écio mencionou, que eu acho que a mensagem que você tem que passar para os garimpeiros é o seguinte, o plano de ação nacional do Brasil para a Convenção de Minamata, o lema é reduzir e, se possível, eliminar. Eu repito, nosso compromisso com a Convenção de Minamata, nosso compromisso internacional como país é reduzir e, se possível, eliminar. Tá certo? Então, como o Écio falou, ninguém está falando de eliminar no começo, vamos começar reduzindo. É progressivo, né? É progressivo e é o nosso compromisso. E a gente está usando a nomenclatura, se possível. Se possível. Vamos trabalhar. Pessoal, a gente entrevistou 1.051 garimpeiros. Todos eles, a maioria absoluta, tem vontade de contribuir com o desenvolvimento sustentável. Explícita, deixou claro, falando do coração, não é da boca para fora. Puxa, se eu puder trabalhar de forma mais sustentável, é o que eu mais quero, me ajudem, tá certo? 1.050 garimpeiros registrados.
quando o senhor fala em garimpeiros, é uma coisa muito legal da gente falar aqui, que a gente está falando do pequeno, do trabalhador, que depende daquilo para a sobrevivência, né? E que precisa de um olhar especial de políticas públicas do governo. E que não vai mudar de profissão. Porque a gente é um homem com mais de 40 anos, com pouca escolaridade. Porque quando você fala em mineração, e existe um estigma social muito grande em relação a isso, as pessoas já pensam no grande minerador, no cara que é rico, no cara que... Não. E quando é garimpeiro é ilegal. Quando é garimpeiro é legal, exatamente. O NAP estuda garimpeiros legais e pequenos, né? Há 13 anos. E com todo respeito, porque é uma... A USP está fazendo esse levantamento há 13 anos. A USP mantém um núcleo de pesquisa dedicado ao garimpo, à mineração artesanal, há 13 anos. A gente faz estudos a nível nacional e internacional. A gente colabora com as Nações Unidas, com o Banco Mundial, com a WWF e várias instituições internacionais, trabalhando sempre nessa temática. E o garimpeiro aqui no Brasil, pessoal, a gente tem que entender, e eu falei isso lá, é uma questão cultural. A gente tem 5 séculos, a gente tem uma história de garimpeiro, a gente tem que respeitar e valorizar, a gente não tem que jogar para a ilegalidade. Tá certo? É uma riqueza e uma vocação que o país tem e é um momento especial, porque a gente está falando aqui de ouro, mas o garimpeiro ele atua em vários outros minerais críticos para a transição energética. A gente não tem que coibir, a gente tem que promover, só que de forma sustentável, que nem o Écio falou, temos que ajudar a essa evolução. Até porque se isso não for feito, a gente sabe que eles vão para a ilegalidade. O setor está indo cada vez mais para a ilegalidade. E aí, o que acontece? Aí o uso do mercúrio, que era para ser controlado e extinto, vai acabar sendo jogado de forma abusiva na natureza. A gente vai estar fazendo o caminho contrário. E a gente precisa também entender um ponto, porque hoje, no Brasil, está praticamente impossível comprar ouro legal, porque não tem nenhuma empresa... Mercúrio. Mercúrio legal, porque não tem nenhuma empresa oferecendo, na lista do IBAMA, oferecendo esse serviço. E aí, como que vai fazer para trazer essa liga para o ouro de forma legal? Existe algum movimento nesse sentido? Eu vou ser um pouco aqui incisivo, talvez. A gente tem que, no Brasil, a gente tem que ser mais pragmático com as coisas. E o presidente Lula, recentemente, falou assim, nós temos quando... cogitou-se um acordo comercial com os Estados Unidos para a exploração de terras raras e o presidente listou que o Brasil é uma potência mineral, de fato e que os minérios são, inclusive o ouro, ele cita nominalmente o ouro, é do Brasil, é do brasileiro, o ouro é nosso. Se não houver uma política pública, e quando houver uma política pública é integrada com o setor privado, o ouro não vai ser nosso, o ouro vai ser do crime organizado, ponto. Então, tem que haver muita responsabilidade nesse momento, envolvimento do setor público, e o setor privado aqui não está pedindo nada mais do que coordenação, envolvimento institucional, articulação, abertura, uma abordagem aberta, holística, e não policialesca apenas. Perfeito. A abordagem tem que ser repressiva, não tenho dúvida nenhuma, mas ela, juntamente com uma ação repressiva, tem que haver uma ação mais estratégica. O que a gente quer dizer com isso? Orientativa, sim. Por exemplo, você mencionou a dificuldade de se importar mercúrio. É fato. Agora, não é proibido. Então tem que haver uma boa vontade. Isso nós estamos conversando permanentemente com o governo, com o Ministério de Minas e Energia, e o IBAMA acho que tem que abrir um pouquinho mais aberto para a gente resolver isso, né? E rastrear. É mais fácil rastrear o mercúrio do que rastrear o destino do ouro, tendo em vista o tamanho das fronteiras do Brasil, né? Agora, o ouro não se consome mercúrio em larguíssima escala, tá? A produção é relativamente modesta, eu diria. Então, se você credencia uma empresa para importar o mercúrio com acompanhamento governamental, é perfeitamente factível de você rastrear esse mercúrio que foi importado com suporte governamental, com acompanhamento governamental, para onde ele foi distribuído e como é que ele é consumido ao longo do tempo. Que dificuldade tem isso? Então isso é uma ação estratégica que tem que ser articulada, setor público e setor privado. É isso que a gente tem pressionado, a gente tem buscado
fazer acontecer. E esse estudo que foi publicado agora é fundamental, porque agora nós temos dados atualíssimos, e não é achômetro, é dado estatístico, medido, né? Auditável e tudo que mais. serve de base para políticas públicas. Exatamente. Do setor, né? Agora precisa andar com a velocidade e a urgência que o tema merece. Agora a gente tem que fazer uma análise bastante crítica do setor, né? Assim, eu entendo que quando o presidente fala isso, ele está defendendo a soberania, até porque assim, existe, você fala 90% do ouro vai para fora do Brasil, porque existe isenção, né? A Lei Candir tira qualquer, desonerado. E isso é comum em qualquer exportação, em qualquer país tem essa política de exportação, de desoneração. Mas quando eu falo de crítica do setor é o seguinte, que a gente tem que... A agricultura, para ela se desenvolver, ela tinha o mesmo aspecto da mineração, ela era bastante criminalizada. Ela começou com a autorregulação, que eu não sei se eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas ela começou a desenvolver institutos. Eu lembro que em Mato Grosso tinha, eu acho que era Monsanto, que eram alguns institutos de pesquisa que faziam essas pesquisas para melhorar. Tipo assim, os gaúchos vieram de Mato Grosso, o solo era extremamente ácido, e para plantar precisava melhorar isso. E esses institutos de pesquisa criado por eles, particular, com orientação do governo, começou a implementar a agricultura no estado de Mato Grosso, que é hoje a potência que é. Rafa. Deixa eu só concluir meu pensamento, só para a gente fazer esse pensamento. O que eu percebo na mineração é assim, a mineração é muito mal vista por todo mundo. Existe uma briga entre o pequeno e o grande. Como existe esse olhar de criminalização para a atividade, aí o grande criminaliza o pequeno para ele ficar como o santo da história. Não existe essa união, essa cooperação. Você entende? Porque, assim, quando você fala em criminalização e uso de mercúrio, você está respingando em quem? No pequeno minerador. Ninguém fala assim, uma grande... Não, você está criminalizando quem é pequeno. Rafa, primeiro, com relação à agricultura, o agronegócio no Brasil, ele tem o avô, a avó e o pai, mãe. Nossa, agora fugiu o nome. O órgão do governo que foi Agência Nacional de Mineração. Não. Que fez a pesquisa na década de 70, Embrapa é a mãe, o pai, o avô e do agronegócio. E o que é Embrapa originalmente? É uma iniciativa estratégica governamental. Né? Alisson Paulinelli, o papa do assunto e tudo mais. Falta uma política para a mineração. A mineração no Brasil, em certa medida, não é governo, não é uma política não é um problema de governo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a Dilma, não é o Michel Temer, não é o Fernando Henrique, não vamos ideologizar o tema. Sim. Falar de soberania é fácil, construir que é difícil. Existe uma certa má vontade com a mineração no Brasil. O Raul Jungmann, presidente do IBRAM, falou isso recentemente. O Estado não olha com a devida importância, cuidado e atenção que a mineração tem. Isso está mudando um pouquinho devido às terras raras. Sim. Esses minerais estratégicos. Aí falou assim, agora nós temos que cuidar disso. Aconteceu um episódio parecido. Até 1970, o ouro no Brasil era essencialmente ilegal, não existia política nenhuma para o ouro, ele estava totalmente na clandestinidade. Inclusive incentivado pelo governo federal. Aí aconteceu um fato econômico, que foi a crise da dívida externa no princípio da década de 80, o Brasil quebrou, não tinha reserva para pagar a dívida externa, a taxa de juros americana explodiu, e nós precisávamos desesperadamente de dólar e não tínhamos dólar. E aconteceu a descoberta de Serra Pelada. Né, que é a maior mina em céu aberto da história. E o ouro é igual a dólar. Aí o governo falou, o ouro é uma importantíssimo nesse momento. Naquele momento houve uma política estratégica, organizada, articulada para que o mercado de ouro aflorasse. De 1980 até 1986 se regularizou o mercado de ouro no Brasil, criou-se a Bolsa de Mercadorias e Futuros aqui de São Paulo, onde começou -se a apurar ouro, criou-se a Resolução 1126, que permitiu o exportador de joias, o exportador de ouro receber em cambiais, receber em valores equivalentes ao dólar, que na época tinha diferença de câmbio paralelo, câmbio oficial e tudo mais, mas houve uma política de governo para regularizar isso. Nós precisamos ter uma política de governo para mitigar o problema decorrendo da mineração de pequena escala. E eu concordo com você, existe uma tensão entre a grande mineração e a mineração de pequena escala. Eu diria que tem uma provocação aí à turma do IBRAM, que eu acho que eu sempre defendi isso, eles precisam ter lá uma diretoria da mineração de pequena escala. Claro.
Porque não é estigmatizando a mineração de pequena escala, que o problema está na mineração de pequena escala. A sociedade não consegue diferenciar o que é pequena escala e o que é grande escala. Ela vê um problema na mineração, respinga na grande mineração e respinga na indústria joalheira. Essa é a nossa grande preocupação. Então é um problema nosso, é um problema do Brasil, que tem que ser equacionado. A gente está falando, você falou dessa questão da agricultura de ser... Eu tô aqui, Disney é filho de garimpeiro, quer dizer, seu pai trabalhou uma época. Eu sou neta... Sabe? É uma atividade que está há quanto tempo aí, gente? Sim. Por que a gente não consegue regularizar? É um questionamento muito forte esse. Se respinga, se é tão importante para a economia, para a balança comercial, e se tem essa visão tão negativa por parte até da sociedade, às vezes quem faz o uso de aliança, de joia, de ouro, de eletrônico que leva ouro, ele mesmo estigmatiza a mineração. Porque até hoje a gente não conseguiu regularizar, a gente não conseguiu dar essa importância que a mineração tem para o Brasil. Eu tenho alguns comentários que eu vou começar a fazer agora rapidamente. Primeiro é o seguinte, respondendo direto a tua pergunta, Rafa. O garimpo é o único e é o primeiro, e muitas vezes o único, que chega nas regiões mais remotas do país. Tá certo? Então, é fácil falar mal, porque tem pouco conhecimento e ninguém vai lá, inclusive os órgãos de fiscalização. Então, quando eu falo que tem que aumentar o nível de respeito à cultura garimpeira e à atividade garimpeira, porque a gente precisa ter esse entendimento do papel. E tem um ponto fundamental que a gente não pode esquecer. É engraçado que agora ninguém está falando mais sobre isso. Mas que tal discutir na sociedade o papel das cooperativas de garimpeiro durante a pandemia do Covid? Nessas regiões remotas não tinha presença do Estado. Estava morrendo gente. Quem salvou vidas e atuou para segurar todo o problema do Covid foram as cooperativas. Elas substituíram o Estado. Por quê? Porque eles tinham logística, eles tinham posto de saúde, tinham médicos e levavam medicamentos. Quem salvou a população remota, e não era só garimpeiro, todo o entorno da comunidade, foi as cooperativas. Então elas têm um papel importante. Só que o desconhecimento acaba criando essa marginalização. Eu quero também comentar, você falou muito sobre criminalização. Daqueles mais de 1.000 garimpeiros que a gente entrevistou, todos sonham em ser 100% legais. Do coração, não é da boca para fora. Sim. Tá? Então, ninguém quer ir para a criminalidade. Eles têm horror a essa possibilidade. Então, quem trabalha nessa linha, eles querem ajuda para continuar trabalhando direito. Tá? Então, existe o risco de criminalização, existe, mas a vontade deles, eles estão do nosso lado. Tá bom? Segundo ponto, você falou um ponto fantástico. Esse dado é importante. Onde que o garimpo foi resolvido no mundo? Onde esse desafio que você falou, por que essa marginalização, esse pouco conhecimento? Sabe onde teve os únicos casos de sucesso? É onde consegue fazer a coexistência, o termo técnico é coexistência, entre a grande mineração e a pequena mineração. Tá? Então, um caminho que eu tenho insistido bastante, inclusive com o IBRAM, é trabalhar nesse assunto de coexistência, porque Sim. você tem desconfiança dos dois lados. E a desconfiança genuína, tá certo? Mas, onde funcionou no mundo, funcionou com grande sucesso. Estou falando na América Central, na África, tem vários casos. Na Colômbia, no Peru também. No Brasil tem alguns casos isolados, mas a gente tem que tornar isso mais estruturado. Então, eu vejo coexistência como um caminho importante. E também quero defender a posição do IBRAM. Durante a apresentação do Panorama Nacional, o IBRAM esteve presente o dia inteiro, Sim. nas apresentações e nos debates. Então, eles estão, sim, muito interessados em contribuir, entender e ser parte da solução. Tá certo? Então, acho que temos que promover essa aproximação de todos esses grandes atores. Professor, algum detalhe desse panorama que a gente não debateu que o senhor gostaria de acrescentar ao nosso bate-papo? Disney, esse aqui é um dos volumes do Panorama Nacional. A gente tem 10 volumes, então os dados estão disponíveis tanto no site do projeto, que é o ourosemmercurio.com.br, no site do NAP Mineração, da USP, no site do IBRAM e no site do IBGM. Então, todos os documentos estão disponíveis. Então, tem muita informação que eu posso compartilhar, mas eu vou voltar aquele lema que eu falei inicial, vocês lembram o lema?
reduzir e, se possível, eliminar. Exato. Olhem esse número. A gente fez ensaios de balanço de mercúrio e de recuperação de ouro. São ensaios, vários ensaios de balanço de mercúrio e recuperação de ouro. Vamos olhar primeiro o balanço de mercúrio. Quando a gente fez 21 ensaios em diferentes locais, ensaios assim, a gente tirou a amostra antes, durante, depois, a gente levou as amostras para o laboratório, a gente controlou as análises, a gente fez os cálculos. Então, 100% sob o nosso controle. Tá? Desses 21 ensaios em 21 locais diferentes, 32 ensaios de mercúrio, em 32 locais diferentes, quem usava a retorta recuperou 98% do mercúrio. Quem usava retorta, na média, em 32, recuperava 98%. Quem não usa retorta, 55% de recuperação do mercúrio. Quer dizer que a emissão de mercúrio é muito maior quando não usa. Agora, é uma questão econômica. Se ele passar a usar retorta, se a gente insistir a ajudar ele a usar a retorta, ele vai recuperar praticamente todo o mercúrio e a gente acaba com... A gente imediatamente, no dia seguinte, não é ação de curto prazo, é curtíssimo prazo, a gente tem uma redução radical de 55% para 98% da recuperação do mercúrio. Que é um insumo caro, né? É um insumo caro e o que a gente está assinando na Convenção de Minamata, que a gente quer reduzir. A redução é imediata. Isso. Então, na reunião, eu chamei muita atenção dos garimpeiros. Precisamos de ajuda de vocês, vamos usar retorta, porque a queima do mercúrio sem uso de retorta é considerada uma prática banida pela Convenção de Minamata. Então a gente tem que acabar com ela. Claro, é importante. O que impede a utilização de retorta? Eu não entendo, é um equipamento. É importante explicar que a retorta é um equipamento que ele faz a queima em processo fechado. E esse mercúrio que é usado no ouro para amalgamar, ele cai em um recipiente e é recuperado depois. 98%. O que impede a utilização? É desconhecimento, custo? Olha, tem alguns preconceitos, tá? Porque eles falam o seguinte, a retorta custa R$1.000, R$2.000, tá? Depende do tamanho. Aí o que acontece? Como usa na queima, a borracha, a vedação, às vezes, começa a vazar e não resolve nada. Aí ele, já que está vazando, eu vou queimar. Entendeu? Puxa, tem uma de reserva, né? Que é isso. Outra coisa, manutenção. Eu falei isso para eles. A gente falou em técnicas de produção na mineração que usam as PCs. Vocês conhecem PC. Sim. PC custa 800 mil, R$1 milhão. PC é retroescavadeira. Retroescavadeira. 800 mil reais. O garimpeiro que usa isso, ele tem o maior cuidado com o motor hidráulico, com as mangueiras. Ele sabe fazer muito bem a manutenção. Então, ele, obviamente, fazer a manutenção numa retorta é tranquilo. Então, é uma cultura que a gente tem que estar sempre presente e encorajando. Porque se a gente resolver esse pequeno problema, imediatamente a gente está contribuindo com um número enorme para a redução de mercúrio. Um outro ponto, professor, que vocês visitaram a região de Peixoto de Azevedo e lá em Peixoto foi implantado há uma década mais ou menos o uso da central de amalgamação. O garimpeiro que tem uma produção um pouco maior, ele monta um escritório, vamos dizer assim, um espaço onde só naquele espaço é usado o mercúrio. Inclusive, a própria Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso reconhece isso como uma forma de evitar contaminar o meio ambiente. Como é que você enxerga isso? Isso é estado da arte do garimpo. É a melhor prática que pode ser adotada, porque isso automaticamente faz com que o garimpeiro use amálgama apenas no concentrado. Exato. Porque quando usa amálgama no minério inteiro, você acaba desperdiçando muito mercúrio. E é outra prática considerada banida pela Convenção de Minamata. Então, a central de amalgamação é considerada melhores práticas de garimpo. Temos que encorajar. Gente, o papo está muito bom. A gente já passou, inclusive, do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Écio. A gente sabe que o IBGM tem essa preocupação, Écio. Inclusive, tem acompanhado de perto essa questão de uso de novas tecnologias para banir o mercúrio do sistema. Salvo engano, recentemente vocês fizeram uma visita em mineradoras de Mato Grosso nesse sentido. A gente vai se encontrar, a gente está indo agora para conhecer algumas plantas que estão utilizando
tecnologias que não usam mercúrio, né? E de forma até avançar num termo de cooperação que está prontinho no Ministério de Minas e Energia, aí para montar um programa de rastreabilidade. Inclusive, nesse programa tem a USP, a nossa parceira, nesse esforço, para a gente ter o ouro rastreável e sem nenhuma mácula para a indústria joalheira. Mas eu gostaria de deixar uma provocação aqui para o professor. Tá aqui uma boa estratégia para o IBRAM, a gente pode até conversar com ele. Facilmente o IBRAM, são grandes mineradoras, são muito capitalizadas, elas poderiam nos auxiliar, por exemplo, no trabalho de difusão do uso de retorta na mineração de pequena escala, por exemplo, né, educando o garimpeiro, viabilizando a aquisição da retorta, que como o professor colocou, é muito barato. Apenas a difusão, a educação e o treinamento. Um outro assunto que é importante a gente discutir, é um assunto de interesse da sociedade brasileira, e não é proibido exportar. Exportar em todo lugar do mundo é desonerado de tributo. Isso é uma prática, né? O que nós precisamos fazer um esforço é agregar valor ao bem mineral produzido no Brasil, é promover a industrialização. No Brasil, então, é um passo importante que eu tenho defendido e hoje se exporta. As grandes mineradoras exportam praticamente toda a sua produção. E exportam sem refinar. Por que não se refina no Brasil antes de exportar? Acho que isso é um assunto que nós temos que começar a pensar. Mas começa a ser taxado se fizer o refinamento aqui? Não, é porque é uma questão de logística, é muito fácil, é concentrado. Isso eu me corrija se estiver errado, professor, mas são poucos compradores de ouro no exterior e é muito mais fácil você colocar tudo aquilo no helicóptero e refinar no Canadá ou refinar na Suíça e distribuir lá, e ponto. Né? Mas isso vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro ao interesse nacional. Eu acho que nós temos que refinar esse ouro aqui. Com certeza. Né? Desagregar minerais, vai ficar mais, exatamente, vai ficar mais transparente. Vai ficar mais transparente essa exportação. E a criação de uma diretoria dentro do IBRAM para atender a mineração de pequena escala, eu acho que isso é importante para se preocupar com esse assunto. E, por fim, um esforço que a gente já fez diversas vezes com o IBRAM, até com grandes mineradoras. Por que não tem um esforço? Eu compreendo que é difícil, problema de logística, etc. Mas a grande mineradora deveria fazer um esforço para poder atender a indústria joalheira. Por que tem um problema de logística? Porque a indústria joalheira não vai lá comprar 10, 15, 20, 30 quilos. Ela compra pouca coisa, ela compra 1 quilo, 2 quilos de ouro, etc. Então, eles têm uma certa má vontade com o problema de logística e tem o problema da tributação interna. Aí entra a questão do Estado, né? O Estado tem que ter uma política que respeite as particularidades do setor. Estamos falando de produto com alta densidade de valor em pequeno volume. Então, você não adianta, por exemplo, ter uma tributação alta que induza ao descaminho, né? Então, tem que haver uma integração público-privada, senão nós não vamos conseguir avançar nesse problema que é gravíssimo e é do interesse que seja solucionado, é do interesse de todos nós. Mas o professor sai daqui com essa responsabilidade de ser um intermediador junto ao IBRAM aqui. Já tem feito esse trabalho, né, professor? Já, então, sou próximo deles e eles estão ajudando muito, apoiando em muitas atividades. Então, sim, acho que vale a pena a gente ter essa conversa. E o foco tem que ser a evolução do setor do garimpo e realmente a gente utilizar o garimpo como uma base de agregação de valor aqui da cadeia do ouro no Brasil. Tá certo? Acho que começa no garimpo, a gente tem essa oportunidade e eu acho que essa obrigação em termos do respeito à cultura garimpeira. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, do Écio, e dizer que a gente está agora aguardando que todo esse levantamento vire uma política pública nacional. Porque, mais uma vez, parabéns a toda a equipe envolvida. Eu tive a oportunidade de acompanhar o dia inteiro essa apresentação. Tem dados estatísticos que eu acredito que o Brasil até então não tinha conhecimento, que a partir de agora pode desenvolver políticas públicas que venham de encontro à necessidade desse setor e trazer realmente o setor cada vez mais para a legalidade. Eu fico assim, muito entusiasmada com o seu estudo e com o respeito que o senhor tem pelo garimpeiro. Porque o que a gente vê, de forma geral, é uma discriminação, é uma criminalização, uma coisa... Mas um erro. E o senhor vem trazer o contrário. O senhor vem mostrar que são trabalhadores que dependem dessas políticas públicas. E a gente está aqui para isso, né, Disney? Para divulgar. Para divulgar, para desmistificar, para mostrar que é uma atividade legal, que precisa de tudo, dessa união entre os grandes e pequenos, precisa de apoio de institutos sérios como o IBGM para se desenvolver. Né? E que é muito importante. Eu tenho que, peço licença para um rápido comentário. A minha carreira, engenheiro de Minas, sempre engenheiro de Minas, né?
Eu trabalhei muito na indústria, no início em operação, depois fiz mestrado nos Estados Unidos, fui trabalhar com tecnologia mineral, fiz doutorado na Inglaterra, retornei ao Brasil como executivo, depois comecei uma startup de tecnologia mineral. Essa startup foi adquirida por um grupo internacional e eu vim para a universidade. Então, essa é a minha carreira. Só que o ponto inicial da carreira, eu trabalhei como chefe de um garimpo de esmeraldas. Então, eu conheço a cultura garimpeira, falo e tenho um bom diálogo com o garimpeiro, e por isso que eu tenho todo esse respeito. Parabéns. Tá bom? A gente quer agradecer a você que até esse presente momento ficou aqui acompanhando esse podcast. Tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que entrou, conhecendo realmente esse setor, conhecendo a mineração de ouro do Brasil de uma forma mais profunda, com essa aula que tivemos aqui com o professor Jorge Tomi, também com o Écio Moraes. E dizer que estamos presentes no Spotify, aqui no YouTube e outros canais de redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, compartilhe para que a gente possa levar esse conteúdo e levar essa informação a um público ainda maior. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.